Há um ano atrás, você sabe disso, uma dor nas costelas aqui atrás, bem pequenininha, me fez descobrir um aneurisma da aorta em estado avançado. E eu tenho certeza absoluta que eu só consegui me recuperar tão bem. A Flávia sabe disso, porque eu já tinha um olhar atento para a minha saúde. Eu já acompanhava a minha pressão, eu cuidava da alimentação, praticava atividades físicas, esportes, fazia meus check-ups. E eu vi de perto o quanto isso foi importante, Sim. gente. Quando a gente se cuida, a gente não cuida só da gente. Não. A gente cuida também de quem ama. É. Afinal, cuidar das conexões do corpo é o primeiro passo para cuidar das conexões da vida. Essa história do Otaviano Costa tem algo muito importante escondido dentro dela. Porque muitas vezes a gente imagina que prevenção é apenas fazer exames. Mas prevenção é muito mais do que isso, gente. Prevenção é consciência sobre a própria vida. É perceber os sinais do corpo e observar os hábitos. É prestar atenção no que a vida vai mostrar ao longo do tempo. Eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você fez um check-up completo? Não precisa responder para mim agora, mas pensa nisso por um instante. Porque muita gente só começa a cuidar da saúde quando alguma coisa grave acontece. E a história que vamos ouvir aqui mostra exatamente o contrário. Às vezes, um pequeno sinal, uma dor aparentemente simples, pode acabar revelando algo muito maior. E tem outro ponto interessante nessa história que a gente ainda vai falar daqui a pouco. Mas antes, existe algo curioso que a ciência vem observando há décadas sobre saúde e longevidade. Existe um estudo da Universidade de Harvard, considerado um dos mais longos estudos científicos já feitos sobre felicidade e longevidade. Eles acompanharam pessoas por mais de 80 anos, tentando responder uma pergunta muito simples. O que faz alguém viver mais e viver melhor? E o resultado surpreendeu muita gente. Não foi o dinheiro, não foi o sucesso, não foi a fama. O que mais apareceu como fator de saúde e longevidade foram os relacionamentos de qualidade. Família, amigos, pessoas com quem podemos contar. Isso levanta uma reflexão profunda. Será que cuidar da saúde é apenas fazer exames? Ou também tem a ver como nós vivemos as nossas relações ao longo da vida? Como tem sido isso para você? E se preparar hoje, nesse exato momento aqui, é dar a chance de estar presente em todos os momentos que importam. E é por isso que exames de rotina fazem tanta diferença, são fundamentais. Hipertensão, diabetes, doenças do coração e dos rins, muitas vezes, pessoal, estão conectadas e são silenciosas e podem passar despercebidas. Mas quando a gente descobre cedo, mudam destinos. Por isso é tão importante, fundamental também conversar com seu médico sobre, sabe? Esse ponto que ele levanta é muito importante. Muitas doenças sérias são chamadas de doenças silenciosas. Pressão alta, diabetes, problemas cardíacos. Durante anos, a pessoa pode viver normalmente sem perceber nenhum sintoma claro. E quando finalmente aparece algum sinal, às vezes o problema já está tão avançado e não dá tempo. Por isso que os médicos insistem tanto na importância do check-up periódico. Porque descobrir cedo muda completamente o rumo dessa história. Eu sou Yara Maria, do Brasil Sênior, e aqui no nosso canal a gente traz histórias reais, para que a gente possa conversar, que a gente possa debater esses temas, sempre trazendo bastante informações. Nós assistimos trechos de falas de pessoas conhecidas, e a partir dessas histórias, a gente reflete sobre temas que são muito importantes para a longevidade e para a maturidade. Relacionamentos, saúde, finanças, sentido da vida. E as escolhas que a gente vai fazendo durante a nossa vida são muito importantes para como a gente quer viver, que plano a gente vem fazendo para os anos futuros. É disso que a gente fala aqui. E quando se fala hoje sobre envelhecimento da população, existe um conceito muito usado pela Organização Mundial da Saúde,
chamado longevidade ativa. A ideia é muito interessante. Não se trata apenas de viver mais anos, mas de viver mais anos com saúde, autonomia e participação na vida. Ou seja, longevidade não é apenas chegar aos 80, aos 90 anos. É chegar bem, né, gente? Com qualidade de vida, com independência, com opções, com clareza, com boas escolhas, com capacidade de continuar vivendo plenamente. E talvez a pergunta aqui seja: será que a gente está se preparando para isso? Ou apenas a gente está deixando o tempo passar? Esse vídeo aqui é um chamado para você. Sim, você aí que convive com uma doença dessas tão comuns que às vezes a gente nem dá bola. Eu quero te perguntar o quanto você tem se cuidado, hein? O quanto você tem feito por você. Aliás, por quem você ama. Olha que pergunta importante para a gente avaliar a nossa vida. O quanto você tem feito por você e por quem você ama. Porque às vezes a gente pensa que cuidar da saúde é algo muito individual. Mas não é. Quando uma pessoa enfrenta um problema sério de saúde, quem está ao redor também sente. Família, filhos, companheiro, amigos. E talvez por isso o estudo de Harvard chegou a uma conclusão muito forte. Os pesquisadores perceberam que as pessoas que tinham relações afetivas sólidas, de qualidade, não apenas eram só mais felizes, mas elas também tinham uma melhor saúde física e mental ao longo da vida. Ou seja, o bem-estar humano não depende apenas da ciência, dos exames, dos medicamentos. Ele também depende de vínculos, de coração, presença e apoio emocional. Eu te pergunto, quem são hoje as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Família, amigos, alguém especial? Se quiser, escreve aqui nos comentários o nome dela e compartilhe esse vídeo para ela saber que é muito importante para você. E a gente tem um convite para vocês. Ah, é? Sim! Um desafio, anote aí. O desafio #checkup em dupla. É sério, que tal aproveitar aí esse momento para poder colocar sua saúde em dia e convidar alguém especial a fazer o mesmo. Então, portanto, procure seu médico. Que ideia incrível e motivadora, né? Check-up em dupla. Isso lembra uma coisa muito importante. Cuidar da saúde não precisa ser solitário. Pode ser um gesto de parceria, de amizade, de amor. Pode ser um casal, pode ser um amigo, pode ser um filho convidando os pais. Talvez esse seja um dos grandes aprendizados quando falamos de longevidade. Viver mais não significa apenas acumular anos. Significa continuar vivendo com presença, autonomia e qualidade de vida. Agora eu quero saber uma coisa de quem vem acompanhando a gente aqui no canal do Brasil Sênior. Aquela pergunta que às vezes a gente não quer ouvir. Você tem o hábito de fazer check-ups regularmente? Ou esse vídeo acabou sendo um lembrete importante para você? Tomara que sim. Conta aqui nos comentários, porque muitas vezes uma conversa como essa pode ser justamente o incentivo que alguém precisava para começar a cuidar mais da própria saúde. Se essa reflexão fez sentido para você, curte o nosso vídeo, participa da comunidade do Brasil Sênior, porque aqui a gente acredita que longevidade também é consciência. Mas não esquece de se inscrever e clicar no sininho para você receber sempre os conteúdos novos. Te vejo no próximo vídeo.